Boa noite, irmãos. Queria agradecer os irmãos do presbitério, o convite que me foi feito para poder estar aqui com vocês. É um privilégio para mim. Quando eu estive aqui da última vez, eu e a Alessi, nós voltamos para casa extremamente edificados por vocês. E agora eu tenho certeza que vai ser do mesmo jeito comigo e com a Jéssica. Então a gente queria agradecer o convite que foi feito, viu? O Felipe me pediu um tema para eu partilhar com vocês. E a respeito de família, nós temos muita coisa para conversar, mas muita coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do básico, tá? Eu vou fracionar esse estudo, eu dei o título desse estudo, que filhos são rebanho, são como ovelhas do nosso pastoreio, mas eu vou estudar isso especificamente no domingo à noite, porque hoje eu vou criar a base disso daí para vocês, tá? O Senhor Jesus, no Sermão do Cenáculo, ele começa o sermão dizendo que ele ia amar até o fim. Então, Jesus amou gente difícil e amou até o fim. Alguns de nós temos filhos fáceis, mas alguns temos filhos difíceis. Alguns de nós fomos filhos difíceis e a gente sofre por causa disso até hoje. Alguns de nós fomos filhos fáceis, fomos tranquilos. E em João 13, ali no Sermão do Cenáculo, então vai de João 13 até João 17, na oração sacerdotal. Em João 13, ele começa falando do amor, e aí ele vai, um pouquinho antes de terminar o capítulo, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o que evidencia que Deus está no nosso meio. Não tem outra coisa. O amor é o que traz essa evidência. Só que, meus queridos, falta amor dentro de casa. Alguns de nós temos filhos afastados, distantes, porque falta a expressão adequada do amor de Deus dentro de casa. E eu quero estudar como é que o amor de Deus se manifestou para nós, para que nós manifestemos esse amor pelos nossos filhos, tá bom? Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar todos de pé, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, vamos levantar um clamor ao Senhor por esse momento? Vamos lá, todos nós. Levanta a voz aí em oração, todos nós, e aí daqui 1, 2 minutinhos eu oro por nós. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, colocamos os nossos corações agora na Tua presença e dizemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos indignos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Reconhecemos, Senhor, a extensão do pecado que há em nós. Reconhecemos que somos pessoas divisivas, que temos dificuldade com o amor. E eu quero pedir agora, em nome de Jesus, a Tua visitação sobre cada um de nós, sobre cada pai, cada mãe, em nome de Jesus. Vem sobre nós essa noite, abre os nossos olhos para nós te vermos, muda o nosso coração, enche-nos do amor do alto com os nossos, para que o Teu bom nome seja glorificado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Só um instante que tem alguns irmãos orando ainda. A gente já inicia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui é bravo, levanta a mão. Levanta alto. Tá.
Deixa eu começar de um jeito bom. Quem aqui é manso, levanta a mão. Comecei pelo lado negativo, né? Que é isso? Certo. Quem aqui, este mês de setembro, já brigou como casal? Levanta a mão. Gente, volta aqui. A regra é, quando o povo ri muito é porque a palavra entrou. Quando fica muito quieto, também entrou. Quem aqui, agora é para os homens. Que homem aqui é queixoso da esposa? Levanta a mão. Tem mulher aí fazendo assim, ó. Quem aqui este ano brigou com os filhos? Levanta a mão. Certo. Quem aqui grita? Levanta a mão. Certo. Vamos lá. Queridos, deixa eu explicar algo muito simples para os irmãos. O amor é uma fonte transformadora. O amor é uma coisa impressionante. O amor quebra a dureza. O amor atrai. O amor é extremamente leve e agradável. Isso é tão verdade que Deus é amor, que Ele faz o sol e a chuva vir sobre bons e maus, justos e injustos. Ele se compadece da criação, porque é criação dele. O ser humano é a imagem e semelhança dele. O nosso Deus é um Deus poderosíssimo em organizar as pessoas, em atrair as pessoas para si mesmo. O amor é o que deveria envolver os nossos lares. Mas, meus queridos, não é o que nós levantamos a mão. Quando tem grito, quando tem briga, quando tem queixa, isso não é expressão de amor. Pelo contrário, isso é falta de amor. A Bíblia é tão significativa que diz assim para nós homens: e vós maridos, não trateis as vossas mulheres com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. Que homem aqui é mal-humorado? Levanta a mão. Se um filho, se uma filha vê a sua mãe sendo tratada com mau humor, e este homem está dentro da igreja, o que ele raciocina? Essa menina vai raciocinar que o evangelho não é o que é dito lá, que ele não tem o poder de transformar, que ele não muda como é dito aqui de cima, que o evangelho não transforma. Se tem uma coisa que faz os nossos filhos permanecerem no Senhor, é quando eles conseguem ver amor dentro da nossa casa, especialmente na relação conjugal. O amor é esse elo que une as pessoas. A Bíblia diz em Oséias, que é um livro de amor, Oséias recebeu uma ordem do Senhor de que era para casar com uma prostituta. E aí o Senhor vai descrevendo essa relação de amor de Oséias com Gomer, e ele vai tirando princípios de como é que ele, como Deus, trata a nós. Ele diz assim, que ele nos amarrou com cordas de amor. Meus queridos, cordas de amor. Oséias capítulo 11, versículo 4. Cordas de amor. O que é uma corda humana? Cordas humanas de amor. O que é uma corda humana? O braço faz o papel de uma corda. Quem aqui, hoje é dia 6, não levanta a mão. Essa eu não quero que você levante. Ainda não abraçou seu filho ou seu parceiro.
É uma corda de amor. E sabe o que é interessante? O texto diz assim: fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas. A Bíblia não é um manual de ciência, mas a Bíblia é um manual do ser humano. Então, quando a ciência encerrar o conhecimento dela, a ciência vai compreender que a Bíblia tinha dito tudo o que era necessário. Hoje, quantos aqui têm ATM? Quantos fazem bruxismo ou apertamento? Levanta a mão. Olha lá. Sabe por que isso daqui é feito? Porque, em geral, isso daqui é o primeiro órgão a ser tensionado. Fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas. O amor tira a tensão. O amor relaxa a mandíbula. É uma coisa impressionante, meus queridos. Então falta para nós amor dentro das nossas casas. E eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra. Só que a palavra que Deus usa para expressar o amor não é amor. É interessante que a palavra usada para amor no Novo Testamento é ágape, ou no verbo agapau. Então a palavra é ágape. Só que a expressão ágape é uma expressão cunhada no Novo Testamento. Não se encontra registro dessa palavra que nos dê a entender o sentido de ágape antes disso. E no Velho Testamento? Como é que Deus expressou o amor? Então entenda o que eu vou te dizer. Existe uma palavra que é a expressão do amor de Deus. Essa palavra se chama graça. Eu vou mostrar para os irmãos isso nas Escrituras. Por isso que o salmista diz assim: a tua graça é melhor que a vida. Como é que uma coisa pode ser melhor que a vida? A menos que essa coisa seja o amor, que vai promover a vida que existe, que nós temos necessidade. Então a expressão que falta aos nossos corações é a expressão chamada graça. Então o que é graça? Nós fomos ensinados que graça é favor. E é um favor, todos nós fomos ensinados a respeito disso. Que graça é um favor imerecido. Ou seja, eu não fiz nada para merecer aquilo e Deus graciosamente fez um favor para mim. Então eu vou começar por aqui, porque esse conceito ele está errado. Porque graça não é um favor onde não há mérito. Graça é um favor onde há demérito. Eu fiz coisas contra, e ainda assim Deus vem e é gracioso comigo. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu imagino que aqui em Porto Alegre deve ter flanelinha. Deve ter essas pessoas na rua que cuidam dos carros. Tá bom. Você estaciona o carro, vem a meia quadra o sujeito correndo. Ô moço, deixa eu cuidar. Você sabe que o lugar de parada dele é meia quadra do carro, que ele não vai cuidar do teu carro. Aí você vira e diz: tá bom, moço, pode cuidar que eu te dou um troquinho aí. Aí você vai, faz o que precisa, volta, ele volta correndo a meia quadra. Então, moço, eu cuidei do teu carro. Aí você pega uma moedinha de R$1 e dá para ele. O que é isso? Isso é graça onde não há mérito. Isso é um favor onde não há mérito. Mas agora, presta atenção. Você estaciona o carro, o cara vem a meia quadra. Ô moço, deixa eu cuidar do teu carro. Pode, moço, pode cuidar. Você vira para aí, ele pega uma pedrinha e risca teu carro inteiro. Você volta, o dono da loja da frente diz que foi ele que riscou, e você ainda assim dá a moedinha de R$1. Entende uma coisa? Nós fazemos coisas contra Deus. Ele põe a comida na nossa mesa. Ele faz a chuva vir. Ele faz o sol vir. Ele nos dá saúde.
Ele nos dá destreza para fazermos algumas coisas, Ele nos ajuda a ter negócio, a suprir a casa naquilo que precisa, Ele nos ajuda a resolver problemas, Ele nos traz irmãos, amigos, médicos, pessoas para nos ajudar, mesmo com a gente fazendo coisas contra Ele. Como é que nós levantamos a voz para um filho quando ele tira uma nota ruim? Como é que nós falamos de um jeito duro com a nossa esposa porque não saiu do jeito que a gente queria? Oh, meus queridos, onde que está a expressão do amor de Deus? Como é que nós nos levantamos de um jeito estúpido e bravo quando alguém erra? Já pensou se Deus fosse abrir a caixa de ferramenta contra a gente? Já pensou se Deus fosse dizer tudo o que Ele pensa ou tudo que nós temos feito de errado a nosso respeito de uma única vez? Nenhum de nós suportaria isso. Falta-nos graça, que é a expressão do amor de Deus para o ser humano. O que então significa a palavra graça? Presta atenção no sentido do Velho Testamento. No Velho Testamento, graça significa favor, aceitação. Meu filho, meu querido, por que um filho adolescente teu conversa com um líder da igreja e se abre e não se abre com você? Porque o que ele encontrou naquele líder? Aceitação. Ele contou tudo o que ele está fazendo e o líder foi resiliente, ouviu, absorveu, conseguiu semear sem ser duro, sem ser crítico, sem ser pesado. Favor, aceitação. Só que tem outras duas palavras no Velho Testamento que traduzem graça. Sabe o que é? Charme, elegância. Presta atenção. Se entrar, seja um homem, seja uma mulher, elegante e charmoso aqui, o que o teu olhar faz por alguns segundos? Você faz o quê? Você põe reparo. Ou eu estou enganado? Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Eu não estou falando de sensualidade, nada disso. Eu estou falando de elegância, de charme. O charme, a elegância, é uma coisa que faz a gente pôr reparo. Você fica olhando. E quando um filho olha para você, ele está pronto para ouvir tudo que você tem para falar. Não temos sido nem favoráveis, nem dado aceitação, nem charmosos, nem elegantes. Faz sentido? Isso precisa ser conquistado dentro de nós pelo Senhor, porque senão fica um espírito aversivo, e aí o Evangelho não tem como ser depositado. Olha o que Jesus falou. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por que Jesus, na cruz, ele atraiu a humanidade a si? Porque na cruz ele expressou favor, ele expressou charme, ele expressou elegância. Me diz uma revolta que o Senhor teve no processo da cruz. Isaías 50 diz assim: dei a face aos que me feriam. Se alguém for bater em você, o que você faz? O que Jesus fazia? Falta-nos um espírito gracioso dentro das nossas casas. Falta-nos. E aí, falta Deus. Falta Deus.
Porque a primeira expressão do amor de Deus para nós é a graça dele. Ele simplesmente nos aceita. Quando você nasceu de novo, de que jeito que você nasceu de novo? Quantos de nós aqui éramos roubadores, adúlteros, problemáticos, linguarudos, falávamos dos outros e vai por aí afora? O que ele fez? Simplesmente nos aceitou. Fazíamos coisas contra ele. Esse é o espírito do amor de Deus. É onde o amor de Deus é iniciado. Na graça dele. Os irmãos estão entendendo? Esse espírito tem faltado nos lares. É uma coisa impressionante. Somos legalistas. Quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Tá, deixa eu voltar. Eu vou falar 4 coisas. Quem é perfeccionista, metódico, rígido, perfeccionista, metódico, rígido, tem mais uma, mas fugiu. Quem é essas 3 coisas aqui? Levanta a mão. Levanta alto para eu ver. Olha lá. Os que levantaram a mão estão a um passo ou já entraram num legalismo, no espírito da lei. Uma coisa dura, que cobra, que exige, que impõe. E esse é a voz. Mas é a voz da lei. Um dos últimos versículos que nós vamos ver nesse período agora, o Senhor Jesus, o texto de João diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quando a lei foi dada, não precisa abrir, lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, quando a lei foi dada, olha o que diz o texto bíblico. Moisés subiu no monte, e aí diz assim: houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e houve forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. É a voz da lei. Teu filho, às vezes, vê na tua braveza raios, trovões, relâmpagos, espessa nuvem, um forte clangor de trombeta, porque é a voz da lei. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. A lei, você é chamado para ir no fórum para ser elogiado por ter obedecido à lei? Não. Você é chamado para ir no fórum por quê? Porque você desobedeceu. A lei é essencialmente condenatória. Ela é pesada, porque ela revela o nosso pecado. Então a lei é santa, justa e boa, mas ela tem esse viés da condenação que vem dentro dela. A voz é alterada, o jeito é alterado. E aí, queridos, esse espírito precisa ser corrigido. Que mais? A graça, no Novo Testamento, significa charis, que significa o quê? Vê se você encontra isso no casamento seu e na relação com os filhos. Aquilo que dá alegria. Você chega em casa, é isso que tem? Papai chegou. Ou os seus vão correr de você. Mamãe chegou. Deleite, prazer. Guarda essa palavra. Doçura. Que mulher aqui é dócil? Levanta a mão. Que mulher aqui é ácida? Levanta a mão. Charme, amabilidade, graça no discurso, boa vontade, bondade, favor, gratidão, recompensa, prêmio. Tudo isso significa a graça de Deus. Agora vamos dar uma olhadinha nas ocasiões em que a palavra aparece.
Existe uma regra de interpretação bíblica que diz o seguinte, que quando a palavra é mencionada a primeira vez na Bíblia, o sentido daquela palavra vai ser mantido ao longo de toda a Bíblia. No Velho Testamento, olha a primeira menção, a Gênesis 6, versículo 8. Os irmãos vão projetar aí para nós. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Meus queridos, a primeira vez que a palavra aparece, aparece para um homem. Porque quem tem que ter um espírito gracioso em primeiro lugar? O homem. E é tão interessante, por quê? Porque a palavra para Noé, ele trouxe com esta palavra salvação para sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. Por que 8? O homem foi criado no 6º dia. Então, número 6, de acordo com o Apocalipse, é número de homem. Deus descansou no 7º dia. Então, 7º é número de descanso. E 8? 8 é reinício. Porque Deus ia destruir a terra. E Ele ia reiniciar tudo de novo. 8 pessoas foram salvas mediante um homem gracioso. Um homem charmoso. Um homem elegante. Um homem favorável. Um homem que mesmo quando alguém altera a voz, mesmo quando alguém é duro, mesmo quando não tem muita criança no recinto, a mulher está menstruada, está com problema, mudou o humor, mesmo nesse período, o que ele faz? Ele é favorável. Ele tem plena aceitação. Então, o sentido aqui nas Escrituras é que, quando um homem é visitado por um Espírito gracioso, ele salva toda a sua casa. Agora, você quer ver uma coisa? Eu vou adiantar. No Novo Testamento, sabe qual é a primeira vez que aparece a palavra graça? Maria, porém, achou graça diante de novo a vida familiar. Só que agora no Novo Testamento, para quem? Para uma mulher. Porque minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você for uma pessoa graciosa, talvez o teu marido não se torne gracioso. Mas você e seus filhos, sim. Porque há um poder da mulher naquilo que concerne aos filhos. Jesus era tão cheio de graça com sua mãe, e ele aprendeu a graça com quem? Com ela. Porque ela achou graça diante de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A palavra graça está diretamente ligado à questão da salvação da vida familiar. Quando os irmãos de Jesus, ali no mês em que Jesus ia morrer, ali em João capítulo 7 em diante, os irmãos tentam prender Jesus como se ele estivesse fora de si, então a gente vê que os irmãos têm um problema enorme com Jesus. Por quê? Muito possivelmente porque o Senhor Jesus ia ser preso, e todos eles estavam temendo que sobrasse para eles. Os discípulos tinham esse sentimento, e não seria de estranhar se os irmãos dele tivessem o mesmo sentimento. Só que, meus queridos, quando Jesus é assunto aos céus, e naqueles 10 dias que eles estavam orando na casa, esperando o Pentecostes, quem que está lá? Maria e os irmãos do Senhor. Por quê? Porque ela foi uma mulher cheia da graça do Senhor. Graça salva. Graça salva. Graça salva os nossos. Chega de dureza. Chega de rispidez.
Chega de um espírito contrário. Chega de briga. Nossos filhos não suportam briga. Chega. É tempo de nós sermos visitados pela graça de Deus, para que as nossas casas, como a de Noé e como de Maria, sejam salvas por Deus. Está fazendo sentido, irmãos? Precisamos, com urgência, dessa visitação. Agora, você quer ver? O texto continua. Se você pegar a segunda menção da palavra graça, está em Deuteronômio 24:1. Olha o que diz o texto. Se um homem tomar uma... Segunda menção que vai aparecer a palavra graça. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável, agradável é o quê? Graça. Aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa. A segunda expressão é usada também dentro do casamento. O que faltou nesse casamento que produz separação? Graça. Não levanta a mão. Mas quantos aqui, ano passado e esse ano, falaram de separação? Quantos lares aqui, o filho não deixou, não tem pensamento de deixar a casa? Eu fui para um encontro esse ano, e aí um casal me procurou, uma brigaiada. Aí eles tiveram desespero. César, nosso menino de 11 anos, saiu de casa. Quando acharam ele já estava pedindo esmola na rua para comer. 11 anos. Uau! Quantos dos nossos filhos de 11, 12, 13, 14, 15 anos não têm pensamento de deixar a casa? Porque falta o quê? Graça. Faltando graça, de acordo com o texto, nós vamos ter pensamentos de rompimento, separação, simplesmente porque a gente não tem plena aceitação. Uma coisa impressionante, meus irmãos. Meus irmãos, como Deus tem um coração favorável a nós. Como Ele tem um coração gentil e gracioso conosco, é uma coisa que impressiona. Uma coisa que impressiona. Quantos de nós não estamos resistindo a uma ou outra lição há anos? Há anos! Nós estamos resistindo, Deus está pedindo para tratar uma coisa, tratar outra, e a gente está com dureza de coração, e o que é pior, a gente vira para o filho e exige obediência dele. Quando nós próprios não estamos fazendo. E, meus queridos, todo dia, Deus colocando comida, dando saúde, provendo recurso, trazendo pessoas, trazendo palavra, tentando conquistar o coração da gente. Porque Ele é cheio de graça. Ele desceu a nós com graça sobre graça. Porque tem situação que não basta graça. Tem situação que nós vamos ter que ter graça sobre graça. Nós vamos ter que ter uma aceitação dupla, nós vamos ter que ter um favor duplo, nós vamos ter que ter um nível de tolerância aumentado naquela situação. Por isso que o texto bíblico diz que Jesus desceu a nós nessa condição. Graça sobre graça. Porque a gente consegue provocar situações difíceis para o Senhor. Então a segunda menção é essa. A terceira menção, terceira, quarta e quinta menções, são 3 menções, aparece agora onde? No livro de Ruth. Que fala do quê? Casamento. Então esta expressão graça está diretamente atrelada à vida familiar. É uma graça que tem que ser derramada na igreja, é uma expressão que tem que ser derramada na igreja, sim.
É uma expressão que tem que ser derramada no trabalho, sim, mas o texto bíblico está mostrando para nós que essa palavra é insistentemente usada na vida familiar. O que acontece aqui no livro de Ruth? Ruth era uma moabita. Os moabitas, a situação era tão grave contra os filhos de Moabe, que eles não podiam entrar no templo. Eles eram proibidos de adorar. Se os irmãos nunca estudaram o livro de Ruth, peguem um livro do irmão Christian Shen para estudar o livro de Ruth. O nome do livro é Ruth. Peguem esse livro para estudar. Vocês vão ter uma clareza do livro que é uma coisa que impressiona, né? Ruth representa a minha e a sua vida. Por quê? Porque nós não somos judeus. Nós somos estrangeiros. E nós não podíamos estar no templo. Nós não podíamos adorar a Deus. Mas a graça dele foi estendida a nós. E essa graça foi estendida na pessoa de quem? Na pessoa de Boaz. Então olha o que o texto diz. Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. O que é favorecer? Ser gracioso. Ela lhe disse: vai, minha filha. Então ela falou: alguém vai me favorecer alguma coisa. Vejam agora, Ruth 2:10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Aqui ela já está tendo contato com Boaz. O que Boaz fez? Pôs reparo nela. Porque, gente, é a graça que nos busca. Não é nós que buscamos ela. É a graça que nos busca. Boaz pôs reparo nela, chamou seus servos e falou: quem que é ela? Ah, ela é a nora de Noemi. E ele já tinha ouvido falar dela. Favorece ela. Favorece ela. Presta atenção. Onde há graça, há gentileza, há bondade, há amor. Queridos, como é que nós vamos fazer coisas para os filhos só se eles forem obedientes? Isso não é graça. A gente pode sim fazer quando eles são obedientes, mas e quando eles não obedecerem? Como é que nós vamos amar o parceiro só o dia que estiver bem? Só o dia que você for namorar? Nossa, você vai estar cheio de amor para dar para o parceiro e depois? Isso não é graça. Graça tem que ser expressada diariamente, no dia bom e no dia mau. No favor e no demérito. Quando a pessoa não faz algo para mim, mas quando ela faz algo contra mim, eu tenho que expressar a graça. O que houve com Ruth? Ruth não tinha feito nada para ele, mas ela era estrangeira. O que ele faz? Deixa cair. Deixa derrubar do saco. Deixa algumas espigas no chão, para ela encher e poder levar comida para ela e para Noemi. Então a graça enche a gente de gestos de bondade. Vejam 2:13. Disse-lhe ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Presta atenção. No 2, eu vou atrás daquele que me favorecer. No 10, você me favorece. No 13, você me favorece muito. Porque a graça é um crescente. Então deixa eu lembrar para você. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Vai aplicando essas palavras no relacionamento conjugal. Boa vontade, amável, amabilidade, graça no discurso, gratidão, recompensa, prêmio. Sua esposa cozinhou para você essa semana? Você agradeceu ela? Você deu um grande beijo de recompensa?
Não sei se ela ia querer um beijo, né? Às vezes uma ida no shopping, talvez, alguma coisa assim. Assim, esse é o Espírito da graça. Tu me favoreces muito, Senhor meu. E quando a gente é muito gracioso, olha o que acontece. Põe o versículo de volta para mim, o 2,13. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois Quando o Espírito de graça envolve a casa, o parceiro se sente o quê? Consolado. Os filhos se sentem de que jeito? Consolado. Vocês estão entendendo? Vejam, eu já falei 5 menções. Gênesis, Deuteronômio, 3 em Ruth. Sabe qual é a próxima menção? Na ordem, um salmo. Só que acredite você, é um salmo de casamento. Salmo 45. Abre lá, por favor. Deixa eu ler um pouquinho mais do versículo que eu anotei. Salmo 45. Esse é um salmo próprio de casamento. Já fui em muitos casamentos que os irmãos partilham dele. Olha o que diz. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como de pena de habilidoso escritor. Está falando basicamente do quê? Da língua. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Meus queridos, por onde a graça tem que ser expressada? Pela boca. Eu dei esse estudo esse ano para um grupo de pais numa determinada cidade do país. E aí veio um menino de 12 e um menino de 11. Eles estavam ouvindo o estudo. Os adolescentes ouviram o estudo junto. Os adolescentes e jovens. Então eu dei um estudo sobre graça. E por algum motivo, eu acabei falando sobre nota. Então, quando teu filho tira uma nota ruim, o que você faz? Você briga. Você fala que aquela nota não é boa? Quanto que você exige do teu filho? Você exige 10? Você exige 8? Porque sabe quanto a gente deveria exigir? O quanto ele é capaz de dar naquela matéria. Porque o que ele não pode dar é difícil da gente exigir. A gente pode até ajudá-lo a estudar, mas é o quanto ele pode dar. E aí eu fui falando desse espírito de exigência. De exigência, e eu falei desse jeito. Você parou para perguntar para o teu filho por que ele tirou a nota baixa? Para e pensa comigo. Quem aqui exige muito nota de filho? Levanta a mão. Só? Ah, não. Vocês estão muito bem resolvidos. Vou tomar por verdade, mas com um olho aberto e um fechado. Quando o filho chega com uma nota baixa, qual a primeira coisa que você tem que pensar? Peraí, por que ele tirou essa nota baixa? E se ele tiver um vírus de gripe incubado? Ele fez a prova lesado. E se vocês brigaram aquela semana? Ele está assustado e quando ele estudou, ele não conseguiu absorver a matéria. E se o professor fez uma prova difícil? E se ele, por algum motivo, não conseguiu estudar aqueles dias? Porque ele está sofrendo algum bullying, algum problema. Mas não. A gente só vê o quê? Nota. Aí dei esse exemplo. Final da reunião, estava ali com os pais, vem um menino de 12 e um de 11. Ô tio. O que foi, querido? Tio, a gente queria te agradecer.
Eu falei, querido, por quê? Porque o senhor falou de nota. Meu pai exige 10. E o pai na roda. Não, filho, é 8. E o de 11 é o que tinha saído de casa. Tio, é desse jeito que ele está falando, tio. Concordando com tudo que o outro estava dizendo. Por quê? Porque pesa dos seus lábios, extravasou a graça, gentileza, amabilidade, doçura. Deus está presente nisso. O nosso bendito Senhor nunca levantou a voz. Nunca se ouviu um grito dele. Nunca se ouviu um grito dele. Essa é a natureza do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é cheio de graça. Então a maneira nossa de agir, de fazer, precisa mudar com urgência dentro da nossa casa. Porque senão, meus queridos, não há forma de resolver. Porque não tem expressão do amor de Deus dentro da casa. Os irmãos estão entendendo? Por isso, Deus te abençoou para sempre. Seja gracioso, que a bênção de Deus te segue. Seja gracioso, que a bênção de Deus fica vindo atrás de você, te seguindo. Dá uma olhadinha agora no Novo Testamento. Primeira menção, Lucas 1,30. Eu já mencionei para vocês. Olha o que diz. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de uma mulher salvando uma casa. Achou graça diante de Deus. Meus queridos, quem aqui é preocupado com disciplina de filho? Levanta a mão. É um tema importantíssimo, certo? Olha um erro básico nosso. A alma do teu filho, a psique do teu filho, é composta de pensamento, emoção e vontade. O que a gente faz quando a gente corrige ele? A gente quer corrigir a vontade. Faz assim, não faça assim, é desta maneira, não é daquela maneira. Você quer corrigir a vontade dele, a conduta dele, o comportamento dele, o que não é errado. Só que ouve as Escrituras. Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, ao invés de você querer alcançar a mão, você tem que alcançar o quê? A mente. Porque a mente é que leva a mão a decidir. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Tudo bem. Agora você quer ver? Vejam Provérbios 16:21. Olha o que diz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o... Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. O que aumenta o conhecimento? A doçura no falar. E daí? Mulher, você quer auxiliar teu marido? Querido, meu amor, amém, né, irmão? Homem, você quer que tua esposa te ouça? Você tem que aprender a ter expressões carinhosas. Você tem que aprender a ter um tom de voz leve. Você tem que aprender a não ser ríspido.
Quem aqui é brincalhão? Levanta a mão. Queridos, decore Provérbios 24, 21. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Não, 21, 24. Não. Não, ali foi 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Quem brinca muito é zombador. Só que ele tem 4 características dentro dele. Ele é soberbo, ele é presumido, ele é indignado e ele é arrogante. Quantos filhos aqui não são marcados com brincadeira indevida de pai e mãe? Com fala indevida de pai e mãe. E, queridos, presta atenção no que eu vou falar. Mãe fala e pesa. Mas a grande necessidade de aceitação do filho é do pai. Porque da mãe ele pressupõe que já tem. Então, o que um pai fala tem muito peso na cabeça de uma criança. Nunca chame teu filho de preguiçoso. Nunca chame seu filho de preguiçoso. Nunca chame de sem vergonha. Nunca, especialmente os homens, nunca façam isso. Por quê? Porque para chegar a ser preguiçoso, ele tem que passar por outras etapas. Ele tem que procrastinar, ele tem que ser acomodado para chegar na preguiça. Não parta da procrastinação dizendo que ele já é preguiçoso, porque isso daí vai grudar. Essa é uma expressão que gruda. Que gruda e depois vai ser difícil de tirar. Porque ele vai achar que ele tem este perfil. Tem criança que é desatenta, que não percebe, não vê as coisas, não enxerga as coisas. E como é que você vai virar para uma criança que tem TDAH, por exemplo? Querido, vai lá e faz isso. Sim, papai, vou. O problema é que a informação começa e não conclui. A hora que ele chegou na metade do caminho, ele não sabe mais por que ele está indo. O que ele faz? Volta para a TV. Você vira e diz o quê? Mas você é desobediente, hein? Quando, na verdade, ele está com um problema de processamento de informação. A informação não completou dentro da mente dele. E você trata ele como desobediente, como rebelde, e vai por aí afora. Ô, meus queridos, que isso? Cadê o espírito da graça dentro de nós para tentar entender o que está havendo? Para tirar esse peso que nós colocamos. Nós somos pessoas pesadas no nosso dia a dia. E nós precisamos aprender a ser pessoas atrativas no nosso dia a dia. Dá uma olhadinha no que diz Jeremias 31, 3. Quer ver o texto? Olha o que diz. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Está falando de amor. Só que aí olha o que diz. Por isso com bondade te atraí. A graça, ela é atrativa, ela é elegante, ela é charmosa. E a gente tem graça de que jeito? Com um espírito dócil, com um espírito generoso, com um espírito gracioso. Então nós temos que aprender a ter essa língua serena. Nós temos que aprender a deixar o Espírito tocar na nossa língua. Quando você pega o texto de Efésios falando sobre o enchimento do Espírito, ali não são muitas expressões, mas as expressões que aparecem estão diretamente ligadas a quê? A língua. Porque, meus queridos, se tem um poder que falta no nosso meio, é o poder nosso de dominar a nossa língua. A Bíblia diz que aquele que domina a língua é perfeito varão. Temos uma atitude pesada, tensa, difícil e não graciosa. Eu tive num encontro esses dias
um irmão me procurou e falou: César, eu ouvi teu estudo sobre graça. E César mudou tanto para mim. Tinha um mendigo, César, que eu dou comida para ele todo dia. E ele rouba a colher. Todo dia. E eu determinei que eu não ia mais dar comida para ele. Até que eu ouvi o estudo da graça. E quando você falou do demérito, eu pensei em mim. Então ele está me ferindo, porque ele está me lesando, ele está me roubando. Mas, meus queridos, quantos de nós não fazemos isso com Deus? E Ele continua a ser por nós gracioso. Dá uma olhadinha na segunda e na terceira menção da palavra graça no Novo Testamento. Lucas 2,40. Jesus aqui tem 2 anos de idade. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha o crescimento dos 2 aos 12. O crescimento é físico, se fortalecia, depois emocional e depois espiritual. E a graça de Deus estava sobre ele. Agora dá uma olhadinha no 2,52. Agora Jesus está de 12 a 30, quando expressa isso daqui. E crescia Jesus, mudou a ordem. Emocionalmente, crescia em sabedoria, estatura, fisicamente, e graça. Só que agora no quê? Diante de Deus e dos... Ô gente, como é que você ensina um menino de 12 anos a ser gracioso? Filho, esse tom de voz não, querido. Abaixa o tom de voz. Só que você tem que falar assim. Moleque, você vai levantar a voz comigo? Quem você acha que eu sou? Já pensou se Jesus fosse fazer isso? Quando ele entra no cenáculo, ele é o rei dos reis. Ele está coberto de um manto de glória. O que ele faz? Tira o manto e faz o papel do escravo. Oh, meus queridos, como é que nós vamos querer que um filho seja cheio da graça de Deus se nós não tivermos esse espírito gracioso, esse espírito leve? Não importa o tamanho do teu problema. Gente, tem gente aqui que tem ira que mata. Eu estou falando sem medo de errar. Tem irmãos aqui que vão ter ira, a ira chamada tumos na Bíblia, é uma ira, é a ira que Herodes teve quando mandou matar as criancinhas. Tem irmãos aqui que tem ira que se brincar mata. Ele vai ter pensamento de assassinato dentro dele, de homicídio, de suicídio. Tem muitos irmãos aqui que tem isso. Não importa o tamanho do nó que você tenha, a graça te liberta de tudo isso. E a casa tem que ser envolvida com esse espírito. E minhas irmãs, deixa eu te dar uma palavrinha pessoal. Imagina que aqui está o filho. Quem é o primeiro elemento na casa que protege um filho? A mãe. Quem é o segundo? O pai. Por proximidade, o acerto e erro da mãe tem mais peso. Uma mãe erra 5 e o filho recebe 8. Um pai erra 5 e o filho recebe 2. Porque está mais longe. Tem a mãe que faz um filtro. Minhas irmãs, se tem alguém que tem que ter doçura na casa, são vocês. Só que eu vou ser bem verdadeiro. Algumas de vocês não têm, porque os homens, os seus maridos, não protegem vocês o suficiente. O problema é que vai acontecer? Como é que vai ter essa expressão a partir dos 12 anos da graça de Deus? Gente, nossos filhos estão enfiados dentro do quarto, irritados, tensos, bravos.
questionando a gente, às vezes, a partir dos 15 anos, confrontando, enfrentando a gente. Por quê? Porque faltou um espírito de graça. Quando um pai e uma mãe não são graciosos, mas eles são bravos, eles são rígidos, são perfeccionistas ou exigentes, o filho desenvolve 3 atitudes. Até os 8, 9 anos de idade, ele tem medo do pai e da mãe. Então ele fica armado e com medo do que o pai e a mãe vão fazer. Aos 9 anos, o vocabulário cresce. E ele passa a ter um dicionário mais vasto. O que ele faz? Ele dá o nó no medo mentindo. Então ele entra numa segunda fase quando tem pais bravos. Na fase de mentir. Vou dar um exemplo. Você vira para o filho e diz: filho, eu quero que você estude agora. O pai está indo trabalhar. Tá bom, você sai para trabalhar. O filho pega e vai para frente da TV. Aos 8 anos, se você chega, você esqueceu algo e volta, aos 8 anos, ele vai morrer de medo. Aos 9, 10, 11 anos, você chega: mas menino, o que você está fazendo aqui na TV? O que ele responde? Ô pai, eu olhei a tarefa e vi que é para fazer na escola. Ele dá um nó em você mentindo, porque ele está mais articulado. Só que, meus queridos, aos 15, ele vai te enfrentar. Quem aqui viveu isso com os seus pais? Levanta a mão. Olha lá. Porque faltou um espírito de graça. Aí temos filhos medrosos, mentirosos e enfrentadores. Oh, meus queridos, não cabe. Jesus tinha graça, ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Quarta menção, Lucas 4, 22. Eu já estou terminando. Jesus pregando o Evangelho, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Meus queridos, o Pai é cheio de graça, porque a graça é uma expressão do amor, é a primeira expressão do amor de Deus. Olha o que a voz do Pai falou para o Filho: este é meu. Quando foi a última vez que você pegou teu filho, abraçou ele forte e falou: moleque, vem cá. Mas que cheiro gostoso que você tem. Isso é meu. Meu. Ninguém tasca, ninguém te pega, porque você é meu. Ser humano tem necessidade de pertencimento. Vou trabalhar isso esses dias com os jovens. Espero que vocês deem pertencimento para os jovens. Este é meu. E não apenas isso. Diz assim: este é meu filho. E não apenas isto. Este é meu filho. Gente, nossos meninos, nossas meninas têm necessidade de ouvir isso. Você é minha. Viu? Depois eu vou ouvir por ter olhado para ela. Ela é minha filha amada, em quem eu tenho um monte de prazer. Quando você tem prazer em alguém, o que você faz? Você elogia. O que o pai fez com o filho? Vem cá. Mas você é cheio do Espírito, hein? Mas que homem de Deus que você é, hein? Mas que humildade que você tem, hein? O pai enchia o filho de cuidados, de incentivos, de elogios. Quando é que você fez isso? Esse ano. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Filho, você tem esse e esse defeito, mas filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem essa e essa virtude. Você é uma pessoa cheia de Deus nisso.
Meus queridos, a gente tem que extravasar a graça pela boca. Tem que mostrar doçura pela boca. Aí, para nós encerrarmos. Lucas capítulo 6, versículo 32, 33, 34. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Qual é a vossa graça? A palavra no original aí é graça, traduzida por recompensa, por favor. Até os pecadores amam os que os amam. Então o que ele está dizendo? Que eu tenho que demonstrar graça quando alguém fizer algo contra mim. Olha o 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa graça? Até os pecadores fazem isso. Vejam o 34. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa graça? Alguém aqui já emprestou dinheiro? Levanta a mão. Presta atenção. Quando você emprestar, empreste com a atitude de dar. Dê. Porque isto é graça. Se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Qual é a vossa graça? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Nós estamos longe, hein? Mas nós estamos muito longe. E aí a última porção, João, que é o texto mais clássico a respeito da graça de Deus, diz assim, João 1,14. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Presta atenção, ele pôs uma ordem no texto. Jesus teve primeiro graça para depois ter verdade. Nunca fale uma verdade para uma pessoa se você não estiver cheio de um espírito gracioso. Porque é pecado. O Espírito Santo diz para nós coisas dificílimas a nosso respeito. Mas ele diz de que maneira? Graciosa, favorável, amável, elegante. Vocês estão entendendo? Vejam o 16. 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre... Queridos, tem algumas situações em que nós precisamos de uma porção maior de graça. Um filho envereda por um pecado. Uma pessoa te fere e te magoa. Tem algumas situações que a gente precisa de uma expressão a mais da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Alguns anos atrás, um amigo, um grande amigo, sugeriu para a Leci que eu não era convertido. E eu já ouvi de tudo a meu respeito. Mas que eu não era convertido, aquilo entrou mal. Tentei conversar com ele, não me deu permissão, fui conversar 1 ano depois. Aí ele deu uma justificativa, mas ficou perdoado. Por 3 meses, eu nunca tinha tido a experiência de falta de perdão. Mas por 3 meses enroscou. Mas enroscou. Mas enroscou. Mas me machucou. Mas me machucou. Porque ele era um amigo muito querido. Com 3 meses eu tive pneumonia. Nunca tinha tido pneumonia na vida.
deu febre, fui para o hospital, o médico não achou nada, voltei 2 dias depois, peguei um pneumo, está aqui. Aí tratei a pneumonia, não saiu da minha cabeça. Aí numa ceia, o Senhor havia me dado um texto bíblico. O texto diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tem 2 formas daquele irmão me perseguir. Ou ele ficava no meu encalço, onde eu entro ele entra, onde eu saio ele sai. Ou eu ficava lembrando dele. É o que estava acontecendo, ele estava me perseguindo. Aí o Senhor ministrou ao meu coração. E na ceia, eu pus o joelho no chão e eu orei, abençoando o irmão. Graça. Graça. Senhor, eu sou mais pecador que ele, Senhor. Visita o meu irmão. Cuida do meu irmão, eu sou muito pior que ele. Eu te firo muito mais, Senhor. Abençoa ele. Cuida da família, cuida da esposa, cuida dos filhos. De tempo em tempo, se quer voltar, Senhor, abençoa e sai. É tirado. Graça. Graça com as pessoas, com o erro das pessoas, com o que as pessoas fazem de errado contra a gente. Meus irmãos, Deus ama através da graça, de uma plena aceitação. E vai ter situação, como eu estava falando, essa requereu graça sobre graça. Mas o Senhor me visitou. E aí o último texto, o João 1,17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Uma verdade só pode ser dita com espírito gracioso. Senão, morda a língua. Não fale. Amém? No domingo à noite, aí então, como eu criei essa base, aí eu vou falar sobre o que é uma ovelha. Porque nós somos ovelhas do Senhor e nossos filhos são ovelhas nossas. Então eu quero estudar com vocês, eu não vou estudar o Salmo 23, eu vou estudar com vocês quem é a ovelha, a natureza da ovelha. Como que a ovelha age? Para a gente entender então como que nós agimos com os nossos filhos. Amém? Vamos fazer uma coisa? Aqueles que precisam de uma visitação da graça de Deus na sua vida, se coloca de joelho. Vamos lá. Aqueles que têm esse entendimento, que precisam ser visitados pela graça de Deus, se coloca de joelhos. Aleluia, Senhor. Aleluias. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa nossos gritos. Perdoa nossa rispidez. Perdoa nossa grosseria. Perdoa nosso mau humor. Perdoa porque nós não temos aceitado bem os nossos. Espírito de Deus, nos perdoa. Espírito de Deus, nos enche de Ti mesmo, porque Tu és Espírito da graça. Tu és o Espírito que derrama a graça. Ajuda as minhas irmãs a amarem os seus maridos com graça. Ajudem os meus irmãos a amarem as suas esposas com plena aceitação. Ajuda-nos a amar os nossos filhos com a graça adequada. Ajuda-nos com aqueles filhos que são difíceis. Dá-nos graça sobre graça com eles. Mas, Senhor, nos envolve com o Teu Espírito da graça.
para que o teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Perdoa a multidão dos nossos pecados e levanta-nos, Senhor, de um jeito maduro na tua presença. Põe-nos de pé, Senhor, com um coração arrependido, mas vigoroso para viver esse Espírito da graça. Enche os nossos lares do teu amor, enche essa congregação desse Espírito gracioso, enche os presbíteros desse Espírito gracioso, os diáconos. Senhor, enche-nos de ti mesmo, para que o teu bom nome seja glorificado, Senhor. Colocamos um encontro amanhã na tua presença. Senhor, abre-nos os céus com aqueles jovens, que os jovens cresçam em ti, sejam fortalecidos em ti, que eles encontrem plena aceitação na tua presença e na tua pessoa. Faz isso, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado. Deus os abençoe.